Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 18. Nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens no culto à noite, que tem como prerrogativa falar sobre consolo e conforto, ou na verdade consolo e esperança, pelo qual nós esperamos no Senhor a sua paz, a sua misericórdia diante de um mundo de caos. E vimos que nós encontramos consolo no Senhor, no seu caráter. Nós encontramos consolo no Senhor, na sua mão santa. Nós encontramos consolo no Senhor, na sua misericórdia. Hoje, nós iremos perceber que nós encontramos consolo no Senhor, nos seus planos eternos e na sua soberania santa, onde o nosso Deus nos conforta diante das tribulações que enfrentamos. E não estamos isentos de passar, de enfrentar em todos os momentos. E não foi diferente também na vida de Elias. A palavra do Senhor diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a voz, ele disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Que Deus nos abençoe. Eu quero iniciar esse momento olhando para a história desse grande profeta. E se você perguntasse para mim como eu resumiria, quais palavras eu resumiria o profeta Elias diante do seu ministério, diante de tudo aquilo que ele fez, talvez uma palavra que vem à minha mente é o profeta corajoso. Um profeta que enfrentou o rei, enfrentou a sua esposa de maneira muito feroz. Um homem que tinha algo maravilhoso em seu coração, um homem de oração, um homem de um testemunho ilibado e um homem que tinha um temor de Deus. Prova disso, eu peço que você pegue a sua Bíblia, por favor. Nós vamos fazer isso de maneira breve, mas é interessante. Volte, por favor, a sua Bíblia no capítulo 17. Vamos conhecer um pouco sobre a história de Elias, até chegar nesse momento. A primeira vez que aparece Elias é no capítulo 17. Depois do cronista contar que Acabe se tornou o rei de Israel e se casou com Jezabel, uma das mulheres mais idólatras e talvez mais cruéis que nós temos narrado nas Escrituras. E também um rei que se tornou um rei cruel, mas diante da história nós podemos perceber que ele era um rei cruel para com os outros, mas dentro de casa ele era alguém muito submisso à sua esposa. O versículo de número 1 do capítulo 19 que nós lemos, ele chega para Jezabel e diz: olha, Jezabel, Elias matou seus profetas. E Jezabel, tomada de ira, quer matar Elias. Mas quando nós olhamos a história, a trajetória, o que nos leva nesse momento é perceber a vida de Elias, que aparece de maneira primária no capítulo 17. E nesse capítulo 17, Elias não fala para o povo, ele não vai na praça pregar, ele vai diante do rei. E diz: olha, rei, eu tenho uma palavra para você. E o que ele diz? Versículo de número 1, na parte B, ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Esse homem que tinha uma coragem tal, foi chamado por Deus para levar uma mensagem extraordinária para Israel. E a mensagem inicial de Elias para o povo de Israel através de Acabe é: não haverá chuva. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é como ele se porta. Ele diz: a palavra que eu tenho para te anunciar é uma palavra vindo do Senhor Deus, perante cuja face eu estou. Um homem que tem intimidade com Deus, um homem que de fato andou com o Senhor, um homem que tinha uma interação plena com o nosso Deus, ouvia a voz de Deus e anunciava. Um homem obediente. Porque depois de ouvir a voz do Senhor aqui, para dizer a Acabe, o próprio Deus diz: agora Elias, sai daí. Agora você vai para um local, para uma torrente. Ali, durante esses 3 anos e meio, quando não haverá chuva sobre Israel, pois eu ouvi a sua oração e em resposta à sua oração, conforme Tiago mesmo nos diz, não haverá chuva nem orvalho em Israel. Para que Israel entenda e perceba quem é o Senhor que controla tudo e a todos. O Senhor então envia Elias para esse local, para essa torrente. E ali ele toma da água e o Senhor envia corvos para sustentar o profeta naquele tempo. Quando a torrente se seca, o Senhor agora diz: Elias, sai daí. Você vai para Sarepta. Você pode ver isso a partir do capítulo 17, no versículo 8 em diante. Quando o Senhor diz: olha, agora você vai para Sarepta, você vai encontrar uma viúva pobre. Ela está ali, você vai conversar com ela e vai pedir para ela comida, ela vai te sustentar. E a hora que Elias chega nessa cidade, ele vê uma viúva pegando alguns cavacos para fazer a última refeição dela e de seu filho. E Elias chega e diz: me dá um pouco da sua comida. Ela diz: eu não posso, eu só tenho um pouquinho para mim e meu filho. Nós vamos comer e depois não tem mais nada. E certamente nós vamos morrer de fome e sede, porque nesse tempo de sequidão, ninguém vai olhar para uma viúva e vai se compadecer dela. Certamente a morte está direcionada para mim e meu filho, para vivermos numa miséria completa. Mas Elias diz: faz para mim primeiro um bolo e traga para mim.
ela fez. O que acontece? Deus, por mão de Elias, por meio de Elias, abençoa a casa daquela viúva. Pelo restante do tempo da seca, não lhe faltou nada em casa, porque Deus usou a vida daquele profeta, tanto para abençoá-la e também para ela o abençoar. Mas naquele contexto, acontece uma tragédia. O filho daquela viúva adoece e morre. Ela, em desespero, Elias pega aquele jovem, pega no seu braço, carrega até o seu quarto, coloca sobre a cama e ora. E clama ao Senhor pedindo: Senhor, traga a vida de novo para esse menino. Por 3 vezes ele suplica ao Senhor. E o que acontece? Deus ouve mais uma vez a oração de Elias e faz com que aquele menino morto, agora ressuscitado, ele devolve aquele menino à sua mãe. E a palavra daquela mulher diz: agora eu sei que há profeta em Israel. Agora eu sei que há um Deus santo, totalmente poderoso, porque ela viu grandes coisas. No capítulo 18, nós percebemos Elias voltando. Ele havia saído de Israel, passou um pouco em Judá, viveu no deserto, e agora o Senhor manda ele voltar para Acabe, porque havia agora uma guerra que ele iria travar. Uma guerra entre os 450 profetas falsos de Baal, e ele, como um profeta do Senhor, mostrando quem é o Deus vivo. E nessa trajetória, alguns que protegeram alguns profetas esconderam, Obadias escondeu alguns, ele encontra com Elias, ele diz: olha, fala para Acabe que eu estou aqui, eu quero vê-lo. Fala para ele subir no monte. Ele diz: não, Elias, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque se eu for lá e ele não vir você, eu vou morrer. Eu salvei alguns profetas, eu sustentei com pão, não faça isso comigo. Ele disse: não pode ir, eu não vou embora, eu vou enfrentá-lo. E eles sobem no monte, e ao subir no monte, eles preparam todo o holocausto, preparam todas as coisas, e Elias diz: olha, vocês com seus 450 profetas de Baal, nós vamos fazer um teste, vamos provar quem é o Deus vivo. Nós vamos colocar aqui 2 altares, vocês vão colocar a sua oferta, escolher o seu novilho, mas vocês não vão colocar fogo na lenha. Nós vamos esperar, nós vamos clamar aquele Deus que responder com fogo do céu e consumir o holocausto. Esse é o Deus ao qual nós devemos render. E Elias agora se torna um zombador, porque eu fico imaginando ele numa pedra, desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, e os 450 profetas Baal rodando e clamando: Baal responde-nos, Baal responde. E Elias está na pedra, penso eu, e ele está olhando e dizendo assim: grita mais alto. Ele deve estar dormindo. Fale mais, ele deve estar atendendo outra pessoa, ele deve estar ocupado, insista. E nada acontece. Elias então diz: agora chegou a minha vez. Ele prepara o altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Prepara o altar, coloca a lenha, coloca o animal para ser sacrificado. E ainda faz um pedido ilustre: coloque, por favor, água. E não pouca água. 1, 2, 3 vezes, encharca tudo. E a oração de Elias era: Senhor, para que esse povo saiba que há Deus em Israel, manda fogo do céu. Ele não precisou andar e não precisou fazer peregrinações, ele apenas disse, e o fogo desceu. Consumiu não apenas o holocausto, mas toda a água que foi derramada. E o povo de Israel disse: Ele é o Deus. Elias, com toda a autoridade, mandou matar os 450 profetas à espada. Depois, quando Acabe está indo para casa, voltando, Elias chama o seu moço para subir ao monte e diz: olha aí para frente, vê se está vindo chuva. 3 anos e meio sem chuva, Senhor vale. O moço volta e fala assim: Elias, tem nada não? Fala assim: volta lá de novo, e você vai ver algo. Ele olha lá de longe, perto, na beira do mar, e diz: Elias, eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. E Elias manda dizer ao seu moço: vai lá e fala para Acabe para ele acelerar, porque senão ele vai ficar atolado. A chuva está vindo. E a chuva desce. Uma história de um homem corajoso, usado por Deus, tremendo em obras, que foi sustentado pelo Senhor no meio do deserto, que Deus enviou corvos para sustentá-lo.
O homem que teve ousadia de dizer não vai chover por 3 anos e meio e não chove por 3 anos e meio. O homem que diz, Senhor, desça fogo do céu, e o fogo do céu desceu. Um homem que matou os 450 profetas para mostrar que havia Deus em Israel. Um homem que ressuscitou um morto, agora está aflito. Agora está sem esperança. Um homem que vivenciou várias coisas, agora está em uma profunda depressão. E eu quero olhar para esse texto e trazer algumas lições para mim e para você no capítulo 19. Minha primeira lição que eu tenho que trazer para você é que esse texto nos mostra que, embora possamos estar íntimos de Deus, embora possamos viver uma vida de um testemunho ilibado, embora possamos ser extremamente usados pela mão de Deus, não estamos isentos de passar por aflições. Volte para o texto. Versículo número 1 até o versículo número 4. Nós temos agora o relato. Acabe conta para Jezabel, olha, Elias matou os seus profetas. E ela deseja vingar. Ela diz, amanhã, a esta hora, eu vou fazer a mesma coisa que você fez. Elias, então, tomado de medo, porque é isso que o texto nos diz. Ele, tomado de medo, foge. Ele abandona o seu discípulo, o seu moço, e foge. Ele deixa o seu moço em Judá e vai para o deserto. Ele foge, tomado de medo, pavor. Nota que a primeira vez que Elias diz que não haveria chuva em Israel, ele não fugiu, mas o próprio Deus disse, sai daqui e vai para um outro lugar. Agora, sem ouvir a voz de Deus, tomado pelo seu temor, tomado pelo medo, porque uma mulher resolveu matá-lo, ele então foge. Mas cadê aquele homem corajoso que enfrentou os 450 profetas? Cadê aquele homem que orava e descia fogo do céu? Cadê aquele homem que dizia, não vai chover e não choveu? Cadê aquele homem que pediu ao Senhor, reviva esse jovem e ele reviveu? Cadê a fé daquele homem? Cadê a segurança dele? Aquele homem estava tomado de medo, angústia, e a tristeza da sua alma fez com que ele se esquecesse de quem Deus era. Ao ponto, no versículo número 4, ele deitado debaixo de um zimbro, no meio do deserto, uma árvore grande que tinha uma sombra, ele deita e diz, eu quero morrer. A vida já não tem mais sentido, a vida já não tem mais graça, a vida já não tem mais desejo, não há mais nada que eu possa fazer. Eu perdi completamente as esperanças em Israel, eu perdi completamente a esperança de um povo transformado, eu perdi as esperanças no próprio Deus. Tomado de medo, esse homem se entristece profundamente e diz, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero uma morte. Há quantas e quantas pessoas que ao longo da história foram usados por Deus, que serviram de um grande testemunho ilibado nas mãos do Senhor, e que enfrentou momentos tão difíceis nas suas vidas, alguns não apenas pedindo a morte, mas chegando ao ato até mesmo de cometer suicídio. Pastores, missionários, que foram para regiões longínquas, que abençoou vidas, cuidou de corações, alimentou a esperança de muitas pessoas. E os seus sermões, depois do culto, as pessoas vinham e diziam, pastor, como Deus te usou. Por causa de uma depressão, por causa do medo, por causa da angústia, ceifaram sua própria vida. Às vezes nós pensamos numa teologia muito fraca, muito desprezível, de que crente não pode sofrer e não passará por tribulações. Se fosse assim, Elias, Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles não são dignos de ser colocados como pessoas que tinham testemunho ilibado, porque sofreram, passaram por momentos de angústia, mesmo sendo usados por Deus.
Portanto, meu amado irmão, entenda em nome de Jesus, eu e você não estamos isentos de passar por tribulações. E não estamos isentos de enfrentarmos até mesmo depressões, a tristeza da alma, porque é isso que Elias estava enfrentando. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos a graça do Senhor Deus. E esse texto nos mostra que, embora a nossa pouca fé possa nos levar ao entendimento de que a morte é melhor e que não há mais a esperança, nós percebemos o cuidado de Deus. No versículo número 5 até o versículo número 8, nós vemos que Deus não abandona o seu profeta e não responde a sua oração. Ele pede para si a morte, mas é a primeira vez que Deus não diz: não, eu não vou responder a sua oração, não vou te dar a morte. Pelo contrário, eu vou te dar a vida. Vem um anjo do Senhor, toca no lado dele, diz: Elias, levanta, come, porque há uma caminhada longa para você. Elias a primeira vez levanta, olha um bolo assado, aquela coisa deliciosa, uma botija de água fresquinha no meio do deserto. Ele levanta, come e dorme. De novo, vem um anjo do Senhor, toca na vida dele e diz: Elias, levanta, come, bebe, porque a caminhada é longa. Quando pessoas estão depressivas, por muitas vezes o que elas fazem é só deitar, chorar e dormir. Por muitas vezes elas somente comem e dormem. Elias estava nessa situação. Mas é gracioso perceber que mesmo nessa situação tão terrível, Deus não o abandonou. Deus foi ao seu encontro e diz: Elias, ainda tem algo para você. Ainda há uma jornada. Ainda há algo que você precisa fazer. Mas Senhor, eu perdi completamente a esperança. Eu matei os 450 profetas. Não há mais nada para fazer. O rei não se dobra ao Senhor. Jezabel continua fazendo o que é mal. Elias, há uma caminhada longa. Você será usado ainda. Há algo bom para você. Levanta e come. Eu renovo as suas forças. Eu renovo as suas esperanças. Elias, eu sou aquele que te sustenta. Levanta, come e anda. Eu estou contigo. Não se desespere. Elias entende isso e ele levanta, come. E ele começa a andar uma caminhada de 40 dias até o Monte Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Quando eu olho para esse texto, dessa parte de consolo do Senhor, que Ele não nos abandona no nosso sofrimento, às vezes nós conversamos com pessoas que estão em depressão e elas estão dizendo: não tem mais nada, está sem graça a vida, não vejo esperança. Nós olhamos para um texto como esse, eu digo sempre: assim é a esperança. A esperança não porque você vai conseguir vencer a depressão, mas é porque o Senhor está do seu lado e Ele te dará as condições para vencer a sua depressão. A esperança nesse texto está no fato de que o Senhor não abandona aqueles que até mesmo pedem a morte. Mas Ele quer trazer renovo para aqueles que perderam a esperança. O que acontece no versículo número 9 até o versículo número 14? Elias obedece o Senhor e vai caminhando e chega até o monte de Deus. Ao chegar ao monte de Deus, Deus diz para ele: Elias, o que você faz aqui? Por 2 vezes. Por 2 vezes uma pergunta intrigante. O que você faz aqui? Você está fugindo? Foi para isso que eu te chamei? Para você fugir? Para se esconder? Foi para isso que eu te chamei? O que você faz aqui? E por 2 vezes nós percebemos o lamento de Elias. Ele lamenta, ele diz: Senhor, eu sou um homem zeloso. Eu sou um homem temente, eu guardo a sua aliança, mas eu olho para Israel, todos se perderam, eu estou sozinho, não tem nenhum servo do Senhor aqui, parece que eu estou vivendo em terra estranha,
Aqui deveria ser um lugar onde o povo do Senhor habitava, onde haveria comunhão, profetas do Senhor anunciando, povo adorando o Senhor, mas eu estou sozinho, não tem ninguém perto de mim. Deus diz para ele: Elias, sai, vai lá se encontrar com Deus. E quando ele sai, há algumas manifestações. Se você olhar para o texto, a partir do versículo número 11, ele diz: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Se você conhece um pouco da história de Israel, você vai perceber que essas são algumas manifestações de Deus. Quando Moisés estava no monte para receber a lei do Senhor, algumas dessas coisas aconteceram para que Israel soubesse que Deus estava ali. Eles não poderiam nem tocar no monte, senão seriam consumidos. Portanto, a manifestação do Senhor, por muitas vezes, trazia pavor, medo, angústia. Porque era tão poderoso a presença do Senhor Deus, que os montes fendiam, que a terra se estremecia, que havia fogo descendo do céu. Mas agora não. Elias vê o fogo, vê o terremoto, vê o vento, vê toda aquela confusão, mas Deus não estava lá. E de repente, diz o texto, e depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Sabe o que é um cício? É um ventinho gostoso. Sabe quando a gente está naquele calorzão? Ontem nós estávamos numa programação aqui na igreja, o Reginaldo estava sentado aqui, ele diz assim: nossa, olha que ventinho bom, aquele vento suave, silencioso. Ao sentir aquele toque daquele vento, Elias se cobre, porque ele percebe: eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós estamos num tormento, nas aflições, e pensamos que Deus não está nos vendo, mas Ele nos vê até mesmo no seu silêncio. Ele vem em mansidão, em como um Deus manso traz sobre nós refrigério, Ele traz sobre nós consolo, Ele traz sobre nós paz. E como é interessante a paciência do Senhor, porque 2 vezes ele escuta o lamento de Elias. Por 2 vezes Deus pergunta: por que você está aqui? Elias 2 vezes conta a mesma história. Estou abandonado, ninguém está aqui, estão querendo tirar a minha vida, o Senhor não está comigo. Por 2 vezes, Deus é paciencioso demais. Ele nos escuta todos os dias as nossas lamentações. A palavra do Senhor vai dizer que Ele está com seus ouvidos prontos para ouvir o nosso clamor. Ele quer nos ouvir. Ele até mesmo se inclina, como nós inclinamos para uma criança quando nós queremos ouvir o que ela está pedindo. Deus nos trata até mesmo como pequenas crianças, porque Ele diz: fale para mim, meu filho, o que você precisa, eu ouço. E quantas lamentações nós fazemos e percebemos e pensamos: Deus não me responde, Deus não me ouve. Não, Ele te ouve sim. Ele é tão paciencioso que Ele te ouve o tempo inteiro. Às vezes, como nós vimos na semana passada, às vezes é nós que não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas esse texto também nos traz um consolo eterno diante da soberania de Deus. Algo inimaginável acontece. A resposta do Senhor para Elias é uma resposta de graça. Enquanto ele está dizendo: eu estou só, não tem ninguém comigo, aparentemente parece que o Senhor também nem aqui está. O Senhor fez uma manifestação lá e nem matou Jezabel, talvez, não fez nada. Aonde está o Senhor? Olhe por favor no versículo número 15. Deus diz assim a Elias: disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Hazael, rei da Síria, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate. A Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará.
Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Notem a maneira pela qual o Senhor responde aos lamentos de Elias, que ele perdeu a esperança até mesmo no Senhor Deus. E o Senhor diz: eu sou o Deus da história, eu sou o Deus soberano, eu controlo tudo e a todos, eu governo o rei e estou sobre todos os reinos. É a primeira vez que nós vemos aqui o Senhor dizendo para Elias, ou para um profeta: ungi um rei de terra estranha. Vá lá e unge o rei da Síria. A Síria será um instrumento de Deus para trazer juízo sobre Israel e na casa de Acabe. Porque Deus, de maneira soberana, Ele governa todos os reinos. E por governar todos os reinos, Ele dirige a história de toda a humanidade. Deus está no governo de todas as coisas. Além disso, Deus diz assim: vai lá e unge outro rei de Israel, porque Acabe e Jezabel vai acabar o reinado deles. Unge Jeú, ele é meu rei ungido. Vai lá. Mas e aí, Senhor? E os profetas? Elias, você acha que é o único profeta que eu tenho? Volta. Vai lá para Eliseu. E você vai ungir profeta em seu lugar. Além disso, Eliseu. Além disso, Elias, você não está sozinho. Há mais de 7.000 almas que não se dobraram a Baal. O que Deus mostra para Elias, aqui diante desse aspecto do seu conforto, consolo e esperança, é que nada fugiu do controle eterno de Deus. Que nada foge das suas mãos. Ele governa a Síria, governa Israel, governa Judá e governa as nossas vidas. Nada foge do controle eterno daquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Ele é capaz de levantar outros reinos para que o seu povo se dobre e se converta a Ele e o adore em espírito e em verdade. Ao mesmo tempo, o Senhor volta para Elias e diz: você acha que o seu ministério é tão suficiente assim? Deixa eu te falar, a minha igreja, o meu povo continuará além de você. Você é um instrumento importante nas minhas mãos, mas o meu povo continuará sendo pastoreado, porque além de você eu tenho outros pastores, eu tenho outros que levantarei como profetas para as minhas nações, como no caso Eliseu. Seu ministério, Elias, está chegando ao fim, mas o de Eliseu vai começar. E você não é o único que se dobra, que não se dobrou a Baal. Há muitos outros irmãos que estão aqui, que também estão suplicando a graça de Deus, e talvez também estão aflitos, mas eu também não os abandonei. Qual o consolo que esse texto tem para o meu coração e para o seu coração, ao saber da soberania de Deus, nesse aspecto que Deus continua fazendo a sua obra por meio de outros. Esse consolo me dá pelo fato de que a igreja não chegará ao fim, independente de quem nós somos. Nós hoje pertencemos a essa igreja. Comemoramos esse ano 17 anos de organização. Pastores e outras pessoas passaram aqui e a igreja permanece de pé, não por causa dos pastores, mas por causa do pastor dos pastores, que é Cristo Senhor, que governa a sua igreja. Às vezes nós pensamos, se alguma pessoa sair da igreja, se alguém se afastar, mudar, o que nós vamos fazer? A igreja permanecerá de pé, porque quem governa a igreja é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Além de nós, tem um Deus Santo, que traz sobre o seu povo a graça, a sua misericórdia, e permanece com a sua igreja inabalável, porque é Ele que governa, é Ele que dirige. O que dá consolo ao nosso coração diante da esperança no mundo caído, no mundo mau, é que ainda existe crentes verdadeiros que não se dobraram às idolatrias, mas que confessam o nome do Senhor, e nós podemos buscá-los e ter comunhão com eles, a fim de que o nosso coração seja fortalecido nos momentos das tribulações. Nós não estamos sozinhos. Além de Cristo estar conosco, nós temos irmãos que caminham ao nosso lado, e tanto que é lindo quando nós vamos para o Novo Testamento. Quando nós vemos as cartas de Paulo que diz que nós devemos motivar uns aos outros, cuidar de uns dos outros, pastorear uns aos outros, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo.
Quem é mais importante? Talvez Elias se tornasse e pensasse: eu sou o mais importante. Dentro de todo o processo, Deus mostrou: não, existem outros importantes, e principalmente Eliseu. Paulo vai responder a pergunta à igreja de Corinto: quem é o mais importante? Quem tem o melhor dom? E Paulo vai dizer assim: o olho não pode dizer ao pé que ele não é importante, o ouvido não pode dizer à boca que ele não é importante. Todos nós somos importantes no reino de Deus. O conforto e o consolo nesse texto nos leva a reconhecer que, embora passemos por tribulações, embora possamos ser pessoas que frequentam a igreja, fazem parte da liderança da igreja, são até dizimistas e ofertantes fiéis, nós não estamos isentos de passar por momentos de tribulações e enfrentarmos angústias, mas o consolo nos dá é saber que o Senhor Deus renova sobre nós a sua esperança. O conforto do Senhor é dizer para nós: a sua caminhada ainda não acabou. Levanta, come e anda, porque você ainda tem muitas coisas para fazer. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida, qual foi os motivos pelos quais você tem orado ao longo dessa semana. Eu não sei se você perdeu a esperança na igreja, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Eu não sei se você até mesmo pediu para você a morte. Eu quero dizer para você: tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que zela pela sua vida. Tem um Deus que vem ao seu lado e Ele no vento suave, por muitas vezes no silêncio, Ele traz a sua graça. Há um Deus que governa tudo e governa a todos. E por isso as nossas vidas não estão vivendo pelo um acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso se renove no Senhor. Receba dele todos os dias o alimento, a água da vida, o pão da vida, que é Cristo Jesus. Se alimente dele todos os dias, para que a sua fé seja renovada, para que você experimente andar mais anos e anos na presença do Senhor. E você não está sozinho. Você tem irmãos da fé que te amam, e que nós como igreja precisamos exercer esse aspecto da misericórdia, de compaixão uns para com os outros. Porque aquele que sofre na igreja, nós sofremos também. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a palavra do Senhor vai dizer assim: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Às vezes nós estamos prontos para ir para as festas. Quem não gostaria de receber um convite para comer uma pizza nessa noite? Não estou convidando, tá? Mas quem não gostaria de celebrar? Mas quem gostaria de ir para uma casa onde uma pessoa está depressiva, chorando, lamentando, e que até mesmo disse: eu não quero mais viver? A mesma pressa que nós temos para ir para a alegria, nós também temos que ir para a tristeza, porque somos irmãos em Cristo, e o Senhor nos preservou para auxiliar uns aos outros, para ser instrumento de consolo e esperança.